Olá, nobres e queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Nós iremos tratar sobre tema dos mais importantes para você que está se preparando para o concurso, para você que está se atualizando na sua vida profissional e não conhece esse tema, que é um tema importantíssimo na visão do STF. Nós vamos falar sobre medicamento de alto custo, até para você que está passando por uma situação dessa e exige que você precise de um medicamento de alto custo, você vai ver quanto aos requisitos essenciais sobre como se utiliza o sistema do SUS para fornecimento deste medicamento de alto custo, tá? Para você que não me conhece, aí tem o meu nome, é Luiz Fernando Pereira, sou advogado, sou consultor jurídico, eu tenho meu Instagram, tenho meu WhatsApp oficial, mas aqui no canal do YouTube você pode comentar aqui ou mesmo tecer suas considerações que achar interessante para o enriquecimento do tema, tá? Pois bem, esse tema aqui é um dos temas que, até o nome, né? Tema 1, 2, 3, 4. É um tema que até o pessoal faz piada brincando, né? É um tema que trouxe, de fato, independente da nomenclatura, numeração aqui, eh, trouxe uma perspectiva diferente em relação aos impactos, né? No tocante aos impactos aos pacientes, aos profissionais da saúde, aos gestores, até mesmo uma visão completa do Poder Judiciário. Porque essa decisão que nós vamos comentar aqui, do tema 1, 2, 3, 4, já é aplicado isso pelos próprios tribunais, e os gestores, né, na área de gestão da saúde deverão aplicá-lo isso com frequência. Então vamos lá. Contextualização sobre a judicialização da saúde no Brasil, tá? É um tema recorrente, especialmente quando se trata de medicamento de alto custo, né? Então nós temos uma decisão, né? O STF na decisão do recurso extraordinário 1.366.243, ele analisou sobre a responsabilidade dos entes federativos e os critérios para a concessão judicial desses medicamentos registrados na Anvisa, ainda que não incorporados às políticas públicas pelo próprio SUS. Essa decisão foi tomada dentro do regime de repercussão geral, que significa que vincula todos os órgãos do Poder Judiciário e também a órgãos similares, aplicando-se em casos similares, né? Vamos lá, no próximo slide. Bom, aí já vamos trazer algumas diretrizes principais, tá? As questões relacionadas à competência, nós vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade dos entes federativos, os critérios exigidos para a concessão judicial dos medicamentos, né? Então, a primeira coisa que nós vamos observar é quanto à competência, né? A competência nas ações relacionadas a medicamentos, quando registrados na Anvisa e ainda não incorporados ao SUS, o STF entendeu que deve tramitar pela Justiça Federal. Quando o alto custo, né, o custo anual do medicamento for igual a superior a 210 salários mínimos. Imagina só uma ação de 210 salários mínimos. Eu vou trazer alguns temas aqui de direito médico, eu vou trazer um medicamento que é um dos mais caros do mundo e o Supremo acabou atuando, né, como um mediador aqui entre o governo federal e também as pessoas que estavam naquela situação, e aí fizeram um acordo com as indústrias farmacêuticas para que forneçam aquele medicamento, um dos mais caros do mundo. Eu vou falar sobre esse tema, tá? Mas não hoje. Claramente, esse vídeo nós vamos só nos dedicar sobre esse tratamento de alto custo, conforme aqui na decisão aqui do 1, 2, 3, tá? Então é o seguinte, essa questão enfim, né, na questão da competência judicial, só vai para a Justiça Federal se for o medicamento superior a 210 salários mínimos. É o primeiro requisito que deve se observar. Segundo, a responsabilidade será da União sempre quando for tramitar, obviamente, pela Justiça Federal. Então, nesses casos, os estados e municípios, se forem obrigados a arcar com os custos, haverá o ressarcimento pela própria União via repasses fundo a fundo. Tá? Quanto aos critérios exigidos para a concessão judicial destes medicamentos de alto custo,
a decisão ela exige que o pedido seja fundamentado baseado, inclusive, na medicina de evidências, incluindo ensaios clínicos, meta-análise e revisões sistemáticas. Além disso, o paciente ou responsável deve demonstrar a inexistência de terapias alternativas disponíveis do próprio SUS, certo? Vamos lá para o próximo slide. Bom, aqui nós vamos fazer um detalhamento desta decisão do STF no que diz respeito à questão dos requisitos, né? Coube destacar esse tema, baseando inclusive no tema 500, também no próprio Supremo, quanto à possibilidade da definição de medicamentos não incorporados no SUS, né? Então, aqueles medicamentos off-label, né? Conhecido como off-label. Até mesmo são medicamentos sem um registro no Brasil. Então, é interessante nós destacarmos quanto esta possibilidade de ingressar com essa ação, tá? A primeira questão do registro sanitário na Anvisa, né, o medicamento, conforme você lê aí, vou fazer uma leitura junto, o medicamento deve possuir registro sanitário na Anvisa e que é a autoridade competente para avaliar a segurança no Brasil, né, a eficácia e a qualidade desses medicamentos. Os medicamentos sem registro na Anvisa são analisados sobre que critérios mais rigorosos, mais rígidos, né, conforme uma decisão, eu falei do tema 500, conforme já mencionado. Esse seria um dos requisitos para que o medicamento seja concedido perante ao SUS. Primeiro, o registro na Anvisa. Os medicamentos não incorporados deverão ser analisados cada situação, cada caso concreto, tá? Bom, vamos passar para o próximo slide. Medicamentos baseados em evidência. Além do registro, né, na Anvisa, tem situações em que, até mencionei no início da nossa conversa, que o baseado em evidências científicas é muito mais do que importante, porque você tem esta questão da autonomia do médico. O médico tem autonomia de aplicar qual medicamento será ministrado em favor do paciente, em favor da vida do paciente, tá? Há medicamentos que a vida é prolongada por mais tempo. Então, um exemplo muito claro, vários medicamentos são muito importantes para o trato da saúde. E aí fica um custo altíssimo, cabendo tanto aos estados, o município, a própria União, e aqui nesse caso, a União aqui se evoca da responsabilidade toda vez que houver mais de 110 salários mínimos, que é altíssimo em questão, não é? Então, aqui nessa situação, o pedido deve ser fundamentado em evidências científicas robustas. Então, significa dizer que esses ensaios clínicos deverão ser randomizados, deverão ter esta alternatividade, as análises, a meta-análise ou as revisões sistemáticas, né? E outros estudos que comprovem a eficácia e a segurança do medicamento para condições clínicas, né? Por condição clínica do paciente. Outro requisito importante é a inexistência de alternativas terapêuticas perante ao SUS. Deve ser demonstrado que não há alternativas terapêuticas para que sejam disponíveis e eficazes perante ao SUS para o tratamento de condição da saúde do paciente. Isso inclui os medicamentos ou terapias já incorporadas na política pública de saúde. Tá? A inexistência desse medicamento é muito importante, né? A inexistência não do medicamento, das alternativas. Não tem jeito, não tem outra opção. O médico deu aquele medicamento X, por exemplo, medicamento, cannabis sativa, mesmo ali incorporado ao SUS. Vamos supor aqui que já foi incorporado, né? Então, aquele medicamento para cannabis sativa, para tratamento de epilepsia ou alguma uma prescrição específica, já tentou-se de todas as formas para sanar a dor, né? Para minimizar a dor, já tomou de todo tipo de medicamento. O caminho aí, nesse caso, será a justiça, porque não tem outra alternativa. Tá? Na prática, o SUS vai, mesmo você solicitando medicamento de alto custo no SUS, o SUS vai recomendar que dê tratamento alternativo primeiro. Tá? E ele vai fazer isso administrativamente depois que você faz o pedido. E aí, se a pessoa não estiver satisfeita, ele pode recorrer administrativamente e depois ingressar com a ação. A gente vai falar isso um pouquinho lá na frente. Necessidade individualmente comprovada, de forma individual. O paciente ou seu representante legal ali deve
apresentar uma documentação que comprove a necessidade daquele tratamento, tá? Então, como se comprova, né? A prova principal serão relatórios médicos detalhados, exames e laudos que demonstrem a condição clínica, justificativa da ineficácia ou contraindicação de terapias disponíveis. Então, sem ter esta condição, é impossível que a justiça dê favorável, porque deverá vir com esses documentos médicos que comprovem a situação individual do paciente. O quarto requisito, né, aqui, deixa eu ver, o próximo requisito é a questão da viabilidade financeira e da sustentabilidade, tá? O custo do medicamento não deve comprometer a sustentabilidade do sistema público de saúde. E também a decisão judicial deve respeitar o orçamento público destinado às políticas públicas de saúde, tá? Então aqui eu já mencionei os medicamentos de alto custo, tendo um custo anual igual ou superior a 210 salários mínimos, a responsabilidade é da União, né? Da União, responsabilidade da União. E o valor deve respeitar os preços estabelecidos pela Conitec. A gente vai falar sobre Conitec lá na frente, no nosso slide, tá? Detalhamento número 6, tá? Restrição de competência. O que eu já mencionei, né? Os medicamentos de alto custo deverão ser propostos pela União, né? Pela Justiça Federal, sempre que tenha 200, a minha letra é horrível aqui quando escrevo, né? Você já percebeu, 210 salários mínimos ou superior. Nessa situação, nessa circunstância, dos 210, nós podemos vislumbrar que ah, os estados e os municípios, eles podem ser incluídos no polo passivo da ação, mas que posterior ressarcimento pela União. Tá? O que, que significa isso? Eu ingressei com a ação contra o estado ou o município. O município, você como procurador, inclusive, pode prestar um concurso. Vamos supor que aí o município foi condenado ao pagamento de um medicamento acima dessa natureza aqui, 210 salários mínimos. Foi lá, pagou, resolveu o problema em si. E aí depois ele pode pedir o custeio para o SUS, ele pode ingressar com uma ação judicial, a não ser que haja como é que fala, um acordo, né, entre eles, um convênio, né, que faça esse ressarcimento na esfera administrativa. E aí, no caso, nesse sentido, pode o paciente colocar todos no polo passivo e também cobrar judicialmente. Bom, aí nós estávamos falando um outro detalhe importante sobre a análise da Conitec, né? Conitec é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias pelo SUS, do SUS, né? No caso aqui. Análise da Conitec, né? E a negativa administrativa. Deve ser analisado quando houver uma omissão ou irregularidade na negativa do fornecimento pelo SUS. Então, é um órgão que ele vai disciplinar sobre por que está negando aquele benefício, por que está negando aquela vantagem que vai fazer algo positivo para o paciente. Por quê? Né? Tem que trazer uma resposta, então vai ser feita a análise pela própria Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias pelo SUS. Então, outro ponto importante, já encerrando, né, esse tema, né, os requisitos que eu já até trouxe aqui, a questão do salário mínimo, a competência da Justiça Federal quando ultrapassar esse valor, né? Tem que ter, resumidamente, com todas as provas suficientes de modo individualizada, né? E também estando lá na lista do SUS ou não estando, tem que ver se for off-label, tem que ver trazer um estudo do impacto, né, sobre essa questão. Então nós falamos tudo sobre esse ponto. Agora nós vamos falar sobre os impactos dessa decisão, conforme você vê aí no nosso slide, tá? Para os pacientes, né, ele exige de fato uma maior rigor na apresentação sobre as provas, né, de eficácia, né, e a necessidade daquele medicamento. Apenas os relatórios médicos não são suficientes para promover o pedido, tanto administrativo quanto judicial. É preciso comprovar a inexistência de alternativas terapêuticas. Então, eu vou salientar aqui, ó, a inexistência, tá? Inexistência de alternativas terapêuticas. Nossa, é horrível aqui, né, cara? Aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. A inexistência de alternativas terapêuticas no SUS. Para os gestores públicos, né, ele deve fazer o quê? Promover, né, promove uma organização interfederativa para o custeio e ressarcimento de
reduzindo inclusive conflitos de competência e desperdícios de recursos, tá? E para o Poder Judiciário, uma visão um tanto até humanitária, né? Que você está cuidando de uma vida que pode, né, estar em risco. Então, nós temos a decisão do tema 123, ele garante também, de fato, a uniformidade das decisões judiciais, né? Aquilo que o próprio Código de Processo Civil ele estabeleceu quanto à possibilidade, nesse sentido, de uniformização das decisões, garantindo que esses tratamentos sejam desiguais, evitar que tratamentos sejam desiguais entre os estados e fornecer a previsibilidade no julgamento destas ações. Além disso, nós temos a ferramenta adicional, né? O STF ele destacou quanto à necessidade de implementação de uma plataforma nacional de medicamentos que centralize as informações sobre demandas judiciais e administrativas, e permitindo, inclusive, controle e transparência no fornecimento desses medicamentos. O controle é essencial. Se você não tiver o controle, meu amigo, minha amiga, vai ter muita farra do boi. Então, tem que ter sim o controle por meio de plataformas de fiscalização, para que todos nós, como cidadãos, consigamos verificar se realmente aquele medicamento está chegando nas mãos da pessoa. Você ter esse direito, isso é a decisão aqui, isso a questão é importante dessa decisão, né? Ele destacou quanto à implementação dessa plataforma nacional. Então é muito importante que os estados e os municípios, até mesmo a União, traga isso na prática e que consiga, né, de fato, ser mais transparente em relação a essa possibilidade de ingresso desta ação judicial, ou, aliás, a esfera administrativa, e depois, se é omissa, né, omissiva a situação, cabe ingressar com uma ação individual, tá? Bom, aqui o julgamento, em síntese, nossa conclusão, é um tema que marca, de fato, um divisor de águas, né? Isso sem sombra de dúvidas, no tocante à judicialização da saúde no Brasil. Busca garantir os direitos ao acesso a quê? A saúde de forma ética, responsável e financeiramente sustentável, né? E sustentabilidade é outro efeito mais importante. Mas ainda existem desafios assim implementados pela própria diretrizes, né, dessa decisão do 123, né? Então eu acho muito importante, revisem o tema, se está se preparando para concurso, pegue esses julgados e leia, né? Eu acho importante você ler, se aprofunde. Se você é profissional, também faça a mesma coisa, faça um estudo clínico, objetive trazer com maior vigor o seu trabalho para que consiga trazer êxito profissional para o seu cliente. É muito importante que você tenha essa noção, né? Eu acho fundamental. Eu estudo com frequência, você deve também estudar com frequência, e a minha intenção é exatamente esta. Bom, eu vejo vocês nos próximos vídeos, e se você tem dicas, sugestões de novos temas, pode entrar em contato conosco. Um forte abraço.